A memória coletiva é o elemento estruturante de uma sociedade e de uma comunidade. É ela que nos confere a gênese de um povo. Por isso, o conhecimento das suas referências, das suas tradições, dos seus costumes e das suas gentes permite definir padrões de atuação que garantam a salvaguarda daqueles valores, mas que também possam contribuir para a integração de quem chega de novo. É por isso fundamental que se proceda ao registro de algumas memórias vivas, que na primeira pessoa possam relatar, contar e testemunhar o que foi o passado desta terra e das suas vidas. O projeto de memória coletiva pretende perpetuar vivências, memórias e vidas passadas de uma arruda que já não existe, mas que nos ajuda a valorizar muito mais a arruda presente. Partilhamos aqui algumas dessas memórias relativas ao acontecimento mais marcante e mais representativo do coletivo arrudense, que são as festas de agosto. Venha connosco visitar a exposição Agosto, a festa do reencontro. Como é que o senhor se lembra da festa de agosto nessa altura? Lembro-me bem. Como é que se lembra? O que é que se recorda melhor da festa nessa altura? Como é que era a festa nessa altura? É mais ou menos como agora. Era O dia principal era o dia da procissão. Procissão, sim. Depois eram as largadas. Sim. As alargadas bem depois. Depois da festa de 15 de agosto só havia aquela festa. Dia 15 e dia 16. Que era a corrida de touros. Não havia corrida nem nada. Antigamente, ao princípio era só a festa, havia procissão. Depois começou a haver... Então e no dia 16 havia o quê? A festa também, o seguimento do dia 15. Mas já não havia procissão. Não. Então, Missa. Era missa? Missas era. Missas. Então e havia algum baile? Ali no Adro não autorizavam. Naquela Não. altura, agora autorizam. Então onde é que era o baile nessa altura? O baile nessa altura chegou a ser no mercado municipal. Sim. No mercado ali... Era o chamado baile fim de festa. Fim de festa. Era... Então e não havia música noutros No sítios? jardim. No jardim. No jardim. Havia música. Sempre uma banda, duas, depois começou a haver dia 16, um dia muito bom. Dia 16, sempre quase uma banda, duas bandas, outros pica, às vezes o Talhandra, com o Benavente veio aqui muita vez tocar. Sim. E depois Montijo, duas bandas, outros pica. E era na altura que vocês catrapiscavam as raparigas. Até às 3, 4 horas da manhã, outros pique. Mas e depois as pessoas dançavam? Sim, dançavam. Ainda dançavam. Dançavam. É verdade. Mas poucas bandas em boa. Qual o dia principal? Era o dia da procissão. O dia principal era o 15 de agosto. Era da procissão. Era o dia principal. E nas papelonas, filas ainda antes tinha sido fez algumas vezes, depois deixou-se de fazer as papelonas aqui nas ruas e fez no Campo da Feira. Onde é que era o Campo da Feira? É onde fazem feira, onde está o corante. Lá em cima no jardim? Sim. Chegaram-se a fazer largadas ali? Ali fez várias largadas. Fez. Porque não se podia fazer na rua e fazia-se lá. E havia a corrida do dia 16, a corrida de touros? Dia 16 e dia 17, houve sempre. Sempre houve corrida? Era variedades, ou era corrida. O dia 16 era o principal dia, não é? Da corrida de touros? Da corrida de touros. E depois que outros programas existiam para as pessoas se divertirem? Era mais ou menos a orquestra a tocar. Mas onde? Lá em cima no jardim? Também no jardim e no Adro. No dia 15 só. Dia 15 e dia 14. Pois. Não havia mais nada. Depois havia... Os feirantes? As quermesses, restaurantes. Os feirantes. Feirantes, havia pouco. Então e na festa de agosto, o que é que se lembra? Como é que era no jardim, na festa de agosto? Que coisas é que havia lá em cima? Era mais coisas aqui embaixo, pois lá em cima já nem me lembro, havia
Era só 16 e 17. Sim, mas havia coisas à venda, havia também coisas para divertimentos. Havia duas bandas de música a tocar Lá em cima, no lá em jardim. cima. E havia, não sei se havia barracas de comer, já não me lembro. Mas cantilharia havia muita, não me lembro assim mais assim de coisas. Mas havia de haver, já que não me lembro, não é? Há tantos anos, não me lembro. Então, e os bailes? Quando havia E era bailes, tourada, né? íamos às touradas. Iam à tourada. Do dia 16 E dia 17. e dia 17. Ia Iam sempre. sempre. Ia sempre à tourada. Era uma coisa que o meu pai gostava muito, era a tourada. E vinha sempre à tourada e mais a minha mãe e eu vinha também. E eu gostava de ver os cavalos e os touros, mas quando ia às pegas eu fazia assim. Não queria ver. Hoje é a coisa que eu mais adoro ver. São as pegas. É as pegas. Aprecio as pegas. Naquela altura tapava os olhos para não ver. É assim, pá. Então, e os bailes eram aonde? Na festa de agosto? Onde é que faziam os bailes? A filha dançava-se lá ao toque das orquestras, das bandas. Sim, lá em cima no jardim. Pois. Sim. E eu, depois o baile chique era dia 18, na praça. Também ia a Dona Maria José? Cheguei. Ia. Cheguei. Onde é que se lembra que eram os bailes? Os bailes das festas, Sim. no mercado. Todos os que se lembra no mercado. Sempre. E sabe quando eu andei a trabalhar ali na igreja, nós, o grupo, para arranjar dinheiro para a igreja, tentámos reviver esse baile. E então, até com iscas com elas e tudo, pôr as mesas, como antigamente, fazer aquilo, e recomendar para os meninos irem bem vestidos e assim, para não ir com aquelas coisas mal arranjadas, e as meninas também e tudo mais. E alguns foram, outros ficavam assim um bocadinho mais para dentro. Olha, mas depois, quando chegou a orquestra, eu assisti. Os homens da orquestra, da banda, ou que foram tocar, ai meu Deus, pareciam uns trapulhos. Ou os homens estão mal vestidos. É que de antes aquelas... Até as orquestras, eles tinham essa preocupação. A preocupação de ir bem arranjado. Ai, com uma fralda abaixo, fralda acima, muito... Agora, mas olha, uma coisa destas ali, deixa lá entrar toda a gente, não vale a pena. A gente desistimos. Eu desisti. Eu queria fazer, até fui para lá ajudar a fazer lá no buffet e tudo, e havia a comissão de festas, não era a Câmara que coisa, as pessoas todas contribuíam de alguma forma. Pois tinha que ser. Depois havia, no dia 16, lá vinha a banda outra vez acordar as pessoas, não é? Cedo. Ai, mas eu lembro-me daquela magia que era aquela música de festa, não é? Aquelas bandas ainda do Ateneu Vila Franquense, outros que vinham do Norte e não sei o quê. Era muito bonita as bandas. Depois lá havia as touradas e coisa, isto a partir do dia 16, não é? E depois os arraiais, não havia assim mais nada de especial, agora não, agora há muita coisa, não? E depois o baile fim de festa. E depois no dia 18 era aquela magia do baile fim de festa. Toda a gente tentava arranjar o melhor possível. Sim, toda a gente. Eu recordo-me... E era transversal, não era? Sim, tinha gente do Sobral, por exemplo, estas senhoras do Morgado, tinha visitas de Lisboa, havia aquela parte das mesas para as pessoas que queriam ficar nas mesas e assim. E era um baile muito bonito. Muito bonito. Que dia gostavam mais do dia nas festas de agosto? Qual era o dia que gostavam mais? Quer dizer, eu acho que é assim, eu sou do tempo em que as festas dividiram-se em duas fases, as profanas e as religiosas. Portanto, as religiosas era até o dia 15. Não havia mais nada, senão as novenas, e depois no dia 15, de manhã acordávamos com a banda a tocar nas ruas, que aquilo era uma coisa que sabia mesmo a festa, muito bom, não é? E depois a procissão, e aquilo depois havia no baile, no adro, o concerto, porque não havia baile, no adro não se dançava, mas no tempo do Padre Zé Lopes também, e mais tarde o Padre Barro. Não se dançava, era só as quermesses, aquilo tudo assim, trabalhava-se tudo com muita vontade. E depois, mas ia toda a gente a esse baile, do baile de fim de festa. E quem quisesse pagar a entrada... Pagava-se a entrada. Era caro. Ai, Tem ideia, não se lembra? Não me lembro. Era no mercado.
Era. Quem era que organizava as festas nessa altura? Lembra-se? Não, Não se lembra? não me lembro. O senhor, o tio da menina Taninha era o senhor que me era agora aqui, quase o Oscar, que ia fazer as coisas e mandava. E era o tio da menina Taninha e a senhora que vestia. Tio era quem? Era Irmão do pai, irmão do pai. o senhor António Louro. E devia de haver mais gente, mas só que não. Mas No tempo do Padre Babo, era no tempo do Padre Babo. Era no tempo do Padre Babo. Mas era mais na parte religiosa? Era na parte mais religiosa. Das touradas, não sei, não me lembro. Lembra-se como é que era a procissão nessa altura? Era muito diferente do que é hoje? É como é hoje. É? A missa também era às 5 horas? A missa ao meio-dia. Havia uma missa ao meio-dia? Vocês iam logo a essa missa ou não? Não. Não. Nem dessa, nem das 5. Não iam à A missa? gente nem ia à missa. Esperavam só pela procissão? Pois, que é quando a gente estávamos despachadas para vir e... Com a família. Havia uma missa às 9 que o pai da Canducha é uma prima direita da Gininha. Sim, sim. E o pai dela ficava mais ou menos ao pé de mim e dizia assim: esta missa é só para nós, só estamos não sei quantos, quer dizer, era só as pessoas aqui deste bocado, porque as outras pessoas, depois havia a missa do meio-dia, que vinha um coro de Lisboa, que era Santa Cecília. Chamava-se o coro de Santa Cecília. Cecília. Essa era para a missa do meio-dia. Do meio-dia. E depois não havia a missa antes da procissão. Da procissão. Não havia. Havia talvez um terço, talvez, isto é já imaginação, um terço, uma palestra, uma oração do padre, ou uma coisa, bem, não me lembro bem o que era, mas não havia missa. Não havia missa à saída da procissão. Sim. Não havia. E depois nós acabou a missa, íamos todos para casa, iam almoçar, cada um para as suas casas e tal, e não sei o quê. Entretanto arranjávamos e vinhamos pôr as colchas aqui nesta casa, aqui, que eu já morava no Cerrado, mas em agosto esta casa abria-se assim, e pôr as colchas e assim, para receber a Nossa Senhora que passa sempre aqui. A festa de agosto é assim, eu desde os 7 anos, que estive até aí há 5 anos atrás, ou assim, a vestir a Nossa Senhora no dia 14 de agosto. E agora a menina vai perguntar, aos 7 anos o que é que fazia? Aos 7 anos fazia recados, ia comprar alfinetes porque não chegavam, ia pôr as toalhas, uma em casa de uma rapariga que morava ali no Adro, que era a Emília Peralta, outras ia a Emília Caixinha, que vendia o gás e tinha a bomba da gasolina, e agora perdi-me. Ia fazer recados. Ia fazer recados, com 7 anos não fazia outra coisa. Ia à casa da minha ainda mãe. Moravam aqui então? Sim, ainda moravam aqui? Sim. Ia à casa da minha mãe, a minha mãe já tinha um prato arranjado, uma coisa arranjada, e eu levava e a empregada fazia sempre bulha porque eu ia cair e deixava cair o chá e não sei o quê. E uns peixes que nós tínhamos, que isso depois foi tudo na cheia, que eram assim deste tamanho, muito grandes e muito doces. Que eram produzidos onde? Ali no Cerrado? Não, no cárcere. A Taninha há pouco começou a contar que com 7 anos começou a vestir a Nossa Senhora, ou a ajudar a vestir a Nossa Senhora. E depois fui crescendo, fui vestindo, enquanto a minha tia, que era minha madrinha, e minha tia, porque casou com o irmão do meu pai, começaram a dizer para eu fazer mais isto, para fazer mais aquilo, e fiz até o Sr. Padre Faustino. Depois o Sr. Padre Faustino achou que as coisas deviam ser mudadas, e já no tempo do Padre Daniel
até é umas pessoas que eu nem conheço. As pessoas que vestem hoje. Sim, as aias. É a Paula e a Manuela Val. Sim. Não conheço as senhoras. Sim. Não. Mas pronto, vestia nessa altura eu, Lourdes Cunha e a São Faria. Exato. Mas eu tive durante tempos, eu e a Lourdes Cunha, enquanto a dona São não veio para a Arruda, porque ela morava em Lisboa, tivemos outras pessoas que nos ajudavam, como por exemplo a tia Mariazinha Silva, a minha irmã Amélia, aqui uma das senhoras do Morgado, e quer dizer, houve várias pessoas, ou porque eu estava cansada, ou porque estava doente, ou assim, e convidavam outra pessoa que fosse assim muito da igreja, e depois eu deixei de realmente vestir a Nossa Senhora. Mas essa florzinha branca que está aí queimada, branca aí, essa é uma rosa, essa mesmo. Foi na procissão da Nossa Senhora. E depois a Teresa, uma Teresa que faz muitas coisas lá na igreja. Prazeres, exatamente. Veio cá trazer essas duas rosinhas, estão uma de um lado e outra do outro. Essa Nossa Senhora da Salvação era o Cabé que vendia, agora não sei se vende, e foi os pais dele que me deram por uns anos, porque eu, desde os meus 50 anos, faço sempre uma festa no dia dos meus anos, ou seja, no sábado a seguir aos meus anos. E 10 em 10 anos, não é todos os anos, é 10 em 10 anos. Fiz aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 e agora não sei se faço aos 90. Ainda ontem contava-nos que desde pequenina que ajudava com a Nossa Senhora da Salvação. Sim. Quando tinha 7 anos era só ir buscar os recados. Mas depois ao longo da sua vida, como é que participou ali nas cerimónias do 15 de agosto e da procissão da Nossa Senhora? Que memórias é que tem dessa altura? Olha, aquela fotografia que está ali atrás de si, até pensam que eu estou a mexer no nariz, mas não estou. A Nossa Senhora ia passar à minha frente e eu comecei a estar um bocadinho nervosa. E então pus a mão assim. E ontem a minha Adelaide disse assim: não filmaram aquela fotografia. E eu disse: não, mas também não é para filmar. Mas podemos filmar depois. E tirar uma fotografia. E eu tinha pai 20 anos, já ajudava muito. E uma das coisas, como era muito magra, quando a Nossa Senhora já estava em cima do andor, era eu que ia pôr essas flores que me trouxeram e que a Adelaide secou. E acima ia pôr as flores, pôr a coroa, porque a Nossa Senhora ia só já vestida, mas não vai haver esses adornos, que é um laço, uma fita com laço, e à ponta de uma das fitas, o laço tem duas pontas, sim, não? E depois tem uma pagelazinha que até tem uma coisinha prateado ou dourado, não lembro. Um galãozinho, sim, galãozinho. Para as pessoas beijarem a Nossa Senhora. E esses adornos, por exemplo, era eu que subia acima do andor, já no andor. Cá embaixo? Mas já tinha ajudado a Nossa Senhora a vestir. Mas depois ali era eu que ia, por isso mesmo, porque como era muito leve, não rebentava com o andor. Qual era a função da aia Nossa Senhora nessa altura? Olha, quando comecei... Que idade é que tinha? Isso era muito nova, 14, 13. Sim. Vá lá aos 15, mas não tinha com certeza. Mas as pessoas que trabalhavam, era um rapaz chamado Mário, que
traziam a Nossa Senhora para o Senhor Oscar. E, naturalmente, outra pessoa, talvez a senhora São não, a tu. Lembras quem era? O Mário, sabes quem era o Mário? O senhor Oscar. E eram pessoas já com alguma idade e algum peso. E como eu era muito, muito magrinha, os primeiros trabalhos que eu fiz em relação à Nossa Senhora era pôr aquele ramo na mão da Nossa Senhora descalça dentro do andor. Primeira função. Quando teve essa função, que presumo que também não a teve sozinha, partilhou com quem? Enquanto foi aia, partilhou com quem? Quem era a outra pessoa com quem partilhava essa função? Eu, nessa altura, era com a Taninha e com a Lourdes Cunha já. Não era ainda a Lourdes Cunha, não me lembro. Também não me lembro. A vossa função, quais as vossas responsabilidades eram quais? O que é que vocês durante o ano, como é que vocês geriam a questão de cuidado da Nossa Senhora? Durante o ano era as épocas litúrgicas, ter cuidado com os fatos, mudarmos os fatos de Nossa Senhora, portanto no Advento, no Natal, ter esse cuidado de mudar e ter o cuidado de olhar para as flores que estavam, se o altar geralmente estava sempre bem, mas se havia alguma coisa que estivesse fora daquilo que devia estar. E era isso mais ou menos o cuidado que tínhamos com a Nossa Senhora, estar sempre a olhar para ela. Vocês, quando, eu já percebi, até nos momentos que antecederam nós estarmos a gravar, os vossos preciosismos relativamente aqui a algumas questões de pormenor, de estar centrado. Vocês têm sempre essa preocupação de quando no dia 15, de que esteja tudo efetivamente... Dia 14 à noite. 14 à noite. Mas quando ela sai no dia 15, que esteja tudo perfeito. Mas o 14 à noite já havia aqui, desculpa, já havia muita gente aqui. Sim. Já sabiam que a Nossa Senhora estava pronta e estava no altar. Mas o dia 15 é aquele dia que vai ser vista por muita gente, não é? A vossa preocupação centrava-se exatamente em quê? Olha, a minha preocupação, que às vezes era mal vista por as pessoas, era de ver se o laço estava direito, se o vestido via-se logo quando se acabava de vestir, mas se o vestido estava torto, se o ramo estava um bocadinho, outro dia estava a Nossa Senhora vestida com o ramo todo de lado. Pronto, era ter o cuidado de ver se Nossa Senhora estava vestida como uma senhora, como uma dama, como mãe de Deus, nossa mãe. Na sua perspectiva, o que deve ser, o que não pode nunca ser descurado, quem tem esta missão? Ter sempre muita atenção, muito amor, porque o amor faz tudo. E com o amor que nós temos a Nossa Senhora, vem-nos as ideias para fazer tudo bem. Portanto, termos aquele cuidado, como a Dona São disse, de ver se está tudo bem e para apresentar também o melhor da mãe para que os seus filhos que aqui vêm procurá-lo também gostarem de a ver, embora muitos que aqui vêm olham só para o rosto com aquela fé tão grande que não veem mais nada. O que é ser aia da Nossa Senhora, Manuela? É mesmo isso, é cuidadora, somos as cuidadoras da imagem de Nossa Senhora ao longo do ano, porque a Nossa Senhora de Salvação, como todos para pequenos frequentam a igreja, bem que ao longo do ano ela vai mudando a imagem, vai sendo trocada a roupa. Normalmente essa situação decorre com o ano litúrgico. O ano litúrgico em dezembro, é o início do Advento, nós trocamos a roupa para azul. Inicialmente, porque o azul é a cor da Nossa Senhora, antigamente era sempre a Nossa Senhora com fato azul e era só vestido no dia 8 de dezembro, que é o dia da Nossa Senhora. Há algum tempo atrás, o Padre Daniel decidiu que durante o período do Advento, que já se enquadra dentro do dia da Nossa Senhora tem o fato azul durante esse período, até ao Natal. Depois do Natal,
troca, tem um fato já antigo, que é um fato com estrelinhas, que a gente diz que é o fato, é a altura do Natal, e esse fato é um fato já antigo, que Nossa Senhora veste, assim, dourado, bonito, que permanece até à Quaresma. Na Quaresma troca para roxo. Depois o roxo está até à Páscoa. Depois da Páscoa muda-se para branco, que mantém-se até às festas de 14 de agosto, na altura que Nossa Senhora desce do altar e que vem para que nós a preparamos para a festa, que decorre depois da procissão no dia 15. Do ponto de vista pessoal, enquanto mulher, enquanto crente, enquanto paroquiana, o que é ser aia da Nossa Senhora da Salvação? O ser aia da Nossa Senhora da Salvação, para mim, é um privilégio. Eu não sei explicar, é uma graça. Foi um dom que me apareceu, foi... Pronto, eu não consigo, lá está, eu não consigo ter palavras para descrever a emoção que é, o gratificante que é, porque eu, mas tinha que ser, algo me chamou, eu ainda me pergunto porquê, mas não pode ser, foi escolhida e não me deixo. O facto de ser a da Nossa Senhora é qualquer coisa que nós temos que cuidar com muito amor e muito carinho. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, porque o facto de cuidar da nossa imagem, da Nossa Senhora da Salvação, de a vestir ao longo do ano, conforme o calendário litúrgico, o carinho com que nós deixamos tudo preparado, o carinho com que nós pomos o cabelo, pomos a coroa, pomos o manto, tudo. Que nem sempre é fácil, porque nem sempre às vezes quem está de fora concorda às vezes com algumas decisões, mas essas decisões não são só vossas, as decisões são feitas... A última voz e a última decisão é sempre do Padre Daniel. O Padre Daniel, em conjunto connosco, diz, principalmente na altura das festas, na altura da festa, Nossa Senhora tem 4 fatos de festa, e na altura da festa vai sempre rodando. Um ano veste um, outro ano veste outro, pronto, vai sempre rodando. Isto são os fatos de festa que saem só na altura das festas. Mas aí está sempre com a opinião do Padre Daniel, que é sempre ele que nos dá a palavra e que diz: Paula Manuela, este ano vai sair este fato. E então é esse fato que nós preparamos e vestimos a Nossa Senhora. Zé Pedro, tendo crescido aqui neste ambiente, o que é que para si representa verdadeiramente esta festa? Esta festa, isto é, esta procissão em particular? Esta procissão representa muito para mim. Eu desde sempre estou sempre presente. Nunca estive um ano sem estar presente. Posso estar muito longe antes, mas no dia 15 de agosto estou sempre presente. É o dia mais importante da minha vida, mais importante do que o meu aniversário ou o aniversário dos meus queridos, mas o dia 15 de agosto é o dia mais importante. É o dia que se reúne a minha família na minha casa, é o dia que nós participamos na missa, é o dia que nós acompanhamos a Senhora na procissão nas ruas da vila e, portanto, é um dia que representa muito para mim. Temos agora connosco o Rui Vilaverde, também de uma família bastante tradicional aqui da Roda dos Vinhos e também muito ligada aqui a esta procissão e a esta festa e de uma geração mais nova. Eu começava também por perguntar ao Rui desde quando é que ele participa nesta procissão. Eu participei a primeira vez com 4 anos, pela mão dos meus tios e tio-avô, que depois de uma birra aos 3 anos que queria vir à procissão, a minha avó deu-me como prenda de anos, no ano seguinte, no dia 13 de julho, ofereceu-me uma capa para eu, com 4 anos, acompanhar a procissão de Nossa Senhora da Salvação.
mantive-me até aos dias de hoje, sempre como mordomo de Nossa Senhora da Salvação. Que diferenças é que o Sr. Oscar encontra relativamente a quando começou a participar, nessa altura, e agora, ultimamente? Quais são as grandes diferenças? Há um bocadinho de diferença, não é? Antigamente aquilo havia mais respeito, respeito e as pessoas seguiam com mais devoção do que vão agora presentemente. Mas, no entanto, não estou a dizer isto que seja criticar as pessoas com... Há um descuido de certas pessoas. Desde os primeiros tempos em que começou a participar e fazendo uma ponte com os tempos atuais, que diferenças assim é que o Rui nota mais? Eu posso dizer que fui um bocadinho privilegiado, porque no seio da minha família sempre houve uma grande devoção por parte de Nossa Senhora, para com Nossa Senhora da Salvação. Tive o privilégio de ver a minha avó abordar mantos de Nossa Senhora da Salvação. Tenho uma fotografia enorme de Nossa Senhora da Salvação à entrada de casa e várias figuras de Nossa Senhora da Salvação em casa, e fui sempre habituado a isto. E a minha filosofia de estar na vida vem das minhas tradições ancestrais, portanto mantenho da mesma forma e custa-me estar a olhar um bocadinho, a perceber como é que as coisas funcionam. A minha postura é, mantendo as tradições da minha família, a minha maneira de estar na procissão é esta, e esses são esses valores que eu transmito também aos meus filhos e aos meus amigos, que têm a pouco e pouco tentado cativar para que venham sempre à procissão Nossa Senhora da Salvação. Sabe qual é a origem e quando é que começou aquela tradição de se lançar um foguete no dia de São João a anunciar que vai haver festa de agosto nesse ano? Não sei quem é a origem. Já eu convivi com isso a partir dos 11 anos, ou coisa, não é? Quando já nessa altura se lançava o foguete no dia de São João a anunciar que ia haver festa. Esse foguete nunca deixou de ser lançado, nunca houve nenhum ano que deixasse de ser lançado no dia de São João. Que eu saiba, não. Tem memória desse foguete desde essa altura? Tenho memória desde que vim para o Morgado, uns 14 anos para aí, mas já se lançava antes. Não é? Mas tenho memória disso, porque quando a gente ouvia os foguetes, as pessoas que falavam, foguetes, o que é que aconteceu? Hoje é dia de São João, então vai haver a festa de agosto. E as pessoas ficavam a pensar logo na festa, não é? A partir daquele momento. Não é? Há pessoas que nem sequer eram distraídas no seu dia-a-dia, nem se lembravam da festa, nem se lembravam de nada. Não é? Mas havia sempre alguém que fazia isso, não sei. Há bocado quando... Nem sei quem eram os primeiros, mas o foguete era sempre, normalmente, era o Zé Marraça que lançava. Agora, quem é que comprava o foguete, não sei. Um ano realmente alegre. A festa de agosto... O que é que gostava mais da festa? Era a imagem a passear na rua. Da Nossa Senhora? Do dia 15 de agosto. É o único santo que sai à rua, é ele. Este ano, não sei se vão fazer a Semana Santa, ou se não sei. Eles estavam com vontade de fazer isso, mas não sei se eles vão fazer. Então gostava da procissão e gostava mais do quê? O encanto das pessoas, que é um dia muito especial para a Terra. As pessoas que não vão à igreja, não frequentam a igreja, mas são religiosos. Até é um dia grande para eles, principalmente o dia 15. Depois é essas paródias que se fazem, as largadas. Muita gente protesta por isso, mas fazem-se ali umas festas engraçadas. Que ideia que tem da festa nessa altura? Não tem nada a ver com a festa de agora, porque é diferente. Hoje as pessoas deslocam-se com mais facilidade e hoje a festa tem muita gente e depois fica sem ninguém. Nessa altura as pessoas vinham de Lisboa para as casas de famílias, tinham aqui o Morgado e outros que recebiam cá os familiares e os amigos, juntavam-se aqui as pessoas e davam uma vida à terra muitíssimo agradável. Hoje também dão, há muita gente, mas é totalmente diferente, porque tem as pessoas que estão aqui, mas logo já estão do outro lado, não é? As comunicações são tão rápidas que a gente vive pessoas mais num dia do que antigamente vivia sem... Claro.
em muitos dias, não é? Então, e vocês na festa de agosto iam à missa ou não conseguiam ir por causa das pessoas que aqui tinham? Não ia assim muito Não ia. à missa. E à procissão também não ia? Não. E fui sempre à procissão enquanto a minha mãe foi viva, quando ela faleceu nunca mais fui. Antes de vir para aqui, como é que vocês viviam a festa de agosto? Tinham algum ritual? O que é que se lembra da festa de agosto nessa altura? Olha, filha, como é que vocês faziam? a gente fazia trazer a governita dentro do cabaz. Ou trazer o quê? A governita. O que era a governita? É o piquenique, o comer galinha, ou coelho, ovos, pastéis, tudo. Traziam? Hoje punhamos. Também havia aqui uma taberna, já nem me lembrava dessa, que era aqui onde está a Gabi. O matelão. Sim, o matelão. Matelão. Ou punhamos aqui ou punhamos lá embaixo, onde está a sapataria da São. Sim. Eles deixavam a gente pôr lá. Punham o quê? Os cestos com as cestos, coisas? Os cestos com as coisas. E vocês vinham a pé? Pois. Vinham a pé? Pois. Então vocês desciam por onde? Pela estrada da Gesteira? Pelo caminho, pedras e lama. Pedras e lama. Era pedras e lama. Então e depois, vocês vinham todos os dias da festa ou vinham no 15 de agosto só? Vinhamos no 15 de agosto e vinhamos para a Pamplona também. A Pamplona do dia 14 à noite ou do dia 16? Não havia. Só 16 e 17. Que é de manhã? Pois. De manhã. A Pamplona depois de manhã. Íamos para casa, fazíamos a vida, se apetecesse vir à noite para o Arraial, vinha. Não apetecesse, não se vinha. Então, mas vinhas para a tourada. O dia que vocês traziam, como é que era? A governita. O farnel era o domingo. Era só no 15 de agosto. Então, vocês vinham a que horas? Vínhamos a horas para a procissão. Mas vinham mais cedo? Vinham aí? Pois, vínhamos aí uma hora ou meia hora, ou depois que a gente visse, tínhamos tempo de... Então, e depois iam à procissão? E depois estávamos no Arraial e quando essa fome juntávamos todos, íamos comer e depois ficávamos no Arraial, até apetecer. E depois iam para cima a pé outra vez, noite escura. Não havia... Como é que vocês se alumiavam para ir para cima? Olha, que o luar, se houvesse luar, se não houvesse luar a gente já conhecia o caminho. Era. Nunca iam sozinhos, não era? Vinham outras pessoas. Não, era toda aquela gente toda da Gesteira, que quem pudesse vir e quem quisesse vir à festa. Vocês gostavam muito da festa? Eu gosto sempre de festas. Do 15 de agosto. Eu gosto de tudo. Então, e o senhor lembra-se lá na sua casa, com os avós ou com os pais, com o pai e depois ia a madrasta? O senhor lembra-se se havia assim alguma tradição, por exemplo, de comida nessa altura das festas? Comida? Sim. Comida, normalmente criava-se sempre coelhos e galinhas, era isso que se comia. Na altura da festa? Na altura da festa. Vinhamos, por exemplo, lá de cima da serra, ou mesmo ali da Gesteira, que eu depois vim morar para a casa dos pais da minha madrasta, ali para vinha-se no dia 15 de agosto, por exemplo. Trazia-se um fornel com uma galinha assada ou cozida, ou não sei quanto, depois íamos aí ou para uma taberna ou para um lado qualquer, gostávamos e comia-se. Como, por exemplo, para a festa da ajuda. A gente era normal, era natural, íamos todos os anos à festa da ajuda. Íamos a pé por aí acima, o fornelzinho às costas, assistia-se à procissão, via-se o fornel e íamos embora. Que engraçado. Iam todos? Sim. Iam todos, os irmãos, o pai, a madrasta, os avós? Iam todos? E mais, e a família e mais vizinhos, e não sei quantos. Depois para cá, olha... Pois, porque as pessoas nessa altura, ninguém saía para jantar e almoçar fora. Comiam em casa, não era? Vinham com o seu de capazinho para comerem aqui na festa. Ninguém ia aos restaurantes, não é? Traziam, não era? Traziam. Sobretudo no dia 15 de agosto. Sobretudo no dia 15 de agosto vinha muita gente, não é? Dos casais. Dos casais. Para ver a procissão, então trazia o seu farnel para comer, porque não havia restaurantes, não havia nada disso, não é?
E à festa de agosto? Alguma vez foi às festas? Fui. E aqui à procissão ou às corridas, às touradas? A ver as pampelonas. As pampelonas? Sim, isso cheguei lá a ir algumas vezes e passear lá a ver o jardim, aquelas coisas e tal, e fui lá também, cheguei a ir lá também à tourada, e cheguei. Por exemplo, o senhor gostava de ir às festas? Quando são as festas de agosto, gostava de ir às festas? Sim. Gostava? Sim. O que é que gostava mais? Olha, gosto das da tourada, gosto da tourada, do folclório, muita coisa. E vinha cá alguma família sua quando era na altura das festas? Vinha cá a família, quando fosse o meu filho, quando fosse a minha, fosse da mulher. E assim. Então, e o que é que gostava mais na festa? Eu gostava de tudo. E as festas de agosto? Não têm o hábito de ir à festa de agosto à Arruda? Quase sempre. Vão? Muitas vezes. Vão? Em que dia é que vai? À corrida. Vai à corrida do dia 16? Dia 16. E da procissão, no dia 15? No dia 15, acompanhar a procissão. Também vai? Mas já fui mais. Já, pois. Isto agora, meu amigo. Mas também gostava muito de ir? 15 de agosto. Gostava de ir? Muito. Quando namorava e quando depois de casado contigo? Depois de casado. Ia sempre? Ia sempre com a Dona Maria Amélia? Quase sempre. Era? Sempre. E como é que vocês faziam? Nunca lá fui que não fosse com ela. Como é que vocês faziam? Tinham algum ritual? Por exemplo, vocês almoçavam cá ou iam lá almoçar à Arruda? Almoçavam cá. E depois iam à procissão? E depois estava esta tarde, estava por fora. E ia-se uns sumos, uns copos. Depois... Iam sozinhos ou iam com outros amigos? Não, havia mais amigos. Iam juntos. Como é que iam? De carro. Iam de carro? Já tinham carro nessa altura? Já. Eu... Além. Quando era menino, não ia com os seus pais? Não ia. Isso não. Nunca iam à Arruda? Por exemplo, nas festas da Arruda, vocês iam à Arruda? Cheguei a ir à festa de agosto. Iam? Não muitas vezes, mas cheguei a ir. Nós aqui íamos mais, era para Vila Franca nessa altura. E ir à festa de agosto não era uma tradição que vocês tivessem? Não, íamos... Quando calhava? Quando calhava, exatamente. Iam o quê? Mais ver as largadas, as pampelonas ou iam à procissão? Era à procissão. À procissão. A festa de... Fui lá com os meus filhos de Laranjinha e isso fui. Mas, caso contrário, não tínhamos assim muita ligação. Então conte-me lá, Sr. Germano, vocês tinham essas dificuldades, mas assim no Natal, na Páscoa, na festa de agosto... É quando se comia uma galinha. Era quando se comia uma galinha. Mas vocês tinham para matar ou compravam? Chegamos a ter. Chegaram a criar. Quase todos tinham uma meia dúzia de galinhas para essas ocasiões. Só matavam nessas alturas. Pouca gente comia a galinha sem ser o Natal ou Ano Novo e festa de agosto, para esses dias assim. Havia algum ritual que vocês tivessem na altura da festa? Por exemplo, faziam alguma coisa em casa especial ou recebiam aqueles dias especiais, como é que se chama aquela comida que é com o arroz e os pedaços de galinha e do galo. Aquilo realmente eram uns dias, a gente está sempre desejosos durante o ano. Até nessas coisas se evitava. E nessa época não havia nada de alfaces, nada dessas coisas, nada disso existia. Mais tarde começou a aparecer. Comia-se, era muita couve, muito nabo, muita coisa. Era uma coisa boa, fazer boas sopas naquela altura. Eram sopas feitas à conta da lenha que se queimava na fornalha. Tinham um gosto diferente. Mas vocês, por exemplo, vinham à procissão, mas lá em casa faziam assim um almoço diferente por ser o dia 15 de agosto e por ser festa? Ou matava-se um coelho, ou
Faziam por ser festa. Ou bifes ou qualquer coisa, havia sempre comer diferente. Havia-se comer diferente. E trazia-se uma galinha inteira para aqui para fazer. Como é que era cozinhada a galinha? Era assada no forno ou como é que era? Era cozida e depois era corada. Corada, sim. É assim. Mas não traziam acompanhamento, comiam a galinha com o quê? Com pão? Pois, com pão ou com batatas ou qualquer coisa, mas era quase só com pão. Nem salada, nem nada disso, já não trazia nada. Então e depois não havia aí pessoas a vender na rua coisas para completar a refeição? Acho que não, Paula. Não estavam aí pessoas a vender, por exemplo, melões? Havia para vender melões, isso, mas a gente também tinha fruta, tínhamos maçãs todo o ano, tínhamos fruta, que a minha mãe metia lá fruta, que a gente comíamos todo o ano fruta, nossa. Havia ali no pé da igreja muita melancia, muito melão. Vinham pessoas de fora vender, não era? Era assim, era. Então, e, por exemplo, que hábitos é que vocês tinham lá em casa? Se havia alguma coisa que a sua mãe tivesse hábito de fazer na altura das festas? Por exemplo, na festa de agosto, no Natal, na Páscoa? Não, era só para a festa de agosto, para a Páscoa, para o Natal, para os anos. Também se tivesse, que a gente fizesse anos, também fazia qualquer coisa, um coelho, ou uma galinha, ou pombos, ou assim. E doces? Que doce é que faziam? A minha mãe fazia arroz doce e todas as semanas fazia bolos fritos. Bolos fritos? Havia alguma tradição lá em casa? O que é que faziam, por exemplo, de comida na festa? Havia alguma tradição? A tradição quase sempre era galinha e coelho, porque a gente não é como agora, que é o frango é como-se todos os dias, não é? Nessa altura, essas galinhas, os coelhos e essas coisas comia-se era mais na altura das festas. No outro dia era carne de vaca, carne de porco e pronto, iscas e outras coisas, e peixe. Bacalhau. Faziam então, sobretudo que no dia 15? E o arroz doce, e umas tortas, uns bolos assim, pronto. Aí eram os bolos caseiros, aqueles, chamavam os bolos de casamento. Também tinham na altura da festa. Fazia-se para ter em casa essas coisas. Como é que eram esses almoços da festa de agosto? Era sobretudo no dia 15? Não, eram empregadas fardadas de gola e a tocar o tantã, como já contei, para chamar os hóspedes para irem almoçar. E tem memória, por exemplo, como é que eram as emendas desse almoço? Não se lembra? O que é que... Não, muito peru, a galinha, não sei o quê, os frangos, quer dizer, mas não tenho, quer dizer, o peixe não era uma coisa que se comia muito. Bacalhau, não? Bacalhau, sim. E essas festas como é que eram, Taninha? Que memórias é que tem dessas festas? Eu chegava sempre atrasada porque andava sempre no arraial, ou nisto, ou naquilo, ou vestir a Nossa Senhora, ou despila, enfim. Mas lembra-me que vinha uma senhora que era cozinheira em Arranhol e fazer as coisas. A mãe não cozinhava? A mãe, pouco. Não gostava assim muito de cozinhar. E que pratos é que, por exemplo, se lembra dessa altura ou coisas que comiam que gostava muito e que se lembra que... Sim, isso havia sempre. As coisas de casa que eram patos e galinhas. Bem, isso havia sempre. Também não me lembro como é que eram feitos, mas isso também não me lembro. A emenda era especial por ser feita por uma cozinheira que vinha de Arranhol de propósito nesse dia. Mas, como eu disse ontem, havia sempre muitos patos, muitas galinhas, muitos pombos, havia tudo lá, muitos coelhos, havia tudo. E então fazia-se tudo isso e mais peixe não havia muito, não. Isso, meu pai é como eu, só gosta de uns certos peixes e não... E aquilo... Era tudo carne. Naquele dia de festa era sobretudo carne. E havia alguma tradição do bacalhau lá em casa? Não. Era tudo carne.
E assim os doces, que doces é que faziam nessa altura? Bem, eu ontem só falei nos suspiros, não, mas havia suspiros, havia pão de ló, que às vezes era aberto e recheado. Tinha uma roupinha melhor para essas alturas? Sim, roupinhas de fatos que tinham. O primeiro fato que eu estirei tinha os 8 anos. Era o fato de fazenda. E mas vinham todas bonitas, já traziam uma roupinha para a festa. Pois, só que traziam 2 pares de sapatos. Para trocar aqui os sapatos, não era? Trocávamos lá embaixo, onde o rapaz faz o pão na água. Sim. Que era a mãe dos arricos ali. Trocavam ali os sapatos. Porquê que era o baile chique? Conte lá. É que ia tudo com fatos bonitos e havia quem pudesse estrear fatos, não era? E calçado e isso tudo. Aquelas meninas mais chiques, mais coisas. Que eram as meninas chiques dessa altura? Aquelas meninas que ainda pessoas mais ricas, mais coisas. Havia que eu já nem sei. Como é que vivia a festa de agosto? Antes de casar, porque assim que casou, saiu da Ruda, não sei se depois tinham o hábito de cá vir nas festas. Sim. Nas festas não, quando estava em Cabo Verde não, mas claro. Quando estava em Vilafranca sim. Mas que memórias é que tem das festas de agosto? As festas eram engraçadas porque, olha, primeiro pensava-se nas toaletes. Pois. No dia 15 de agosto tinha que haver um vestidinho novo com sapatinho assim. E depois havia também um segundo vestido que se vestia no dia 16. Tinha que ser, não é? Para ir à corrida? Ou para ir ao baile? Sim, para vestir no dia 16. Não era para as pamplonas, claro, isso não. Claro, isso vestia-se todos os fatos. Então e o baile de fim de festa? E o baile de festa era o fato do dia 15. Com toda a elegância. Pois. Tinha que ser. Tinha que ser. Eram uns bailes muito bonitos. O que é que desejava assim com mais ansiedade? Era a festa de agosto. Gostava muito? Sim. Vinha muita gente fora na altura, na festa de agosto? Sempre vinha muita gente fora. Vinha muita gente. Sempre. E as famílias que já não viviam cá vinham nessa altura? Sim. Era? Vinham. Nessa altura é que se encontraram muita gente assim. Então, vinham só cá para a festa. Só para a festa. Depois começaram também a ir muita gente para fora. Há muitos imigrantes, mesmo no caso de Portugal, que andaram lá para agora estão a regressar. Uns estiveram na Alemanha, outros na França. Quando era na festa de agosto, que memórias é que a senhora tem? Como é que eles viviam aqui a festa de agosto? Como é que era o ritual? Vinha pessoas amigas, aquelas janelas sempre tudo cheio e tudo cheio de gente e tudo cheio de comer e tudo. Era uma casa cheia, era tudo cheio. Por exemplo, eles na festa de agosto... Vinha muita gente amiga deles. Vinha. E vinham nos dias todos ou vinham só, por exemplo, no 15 de agosto e depois calhava. no dia da corrida? Como calhavam. Era? É, como calhava. Havia carros, como calhava. E estacionavam os carros aonde? Olha, meti-nos aqui dentro e chegou às vezes a estar aqui minados de carros. Abria-se os portões e entravam os carros cá para dentro. Na festa de agosto, como é que era a festa de agosto ali no Morgado? Tinha sempre lá muita gente, convidados. Eu não ia para lá, não é? Porque eu ficava aqui na Quinta, não é? Eu vinha para a Quinta, nessa altura também não ia trabalhar. Na festa de agosto? Na festa de agosto vinham sempre umas primas que nós tínhamos em Bucelas que infelizmente morreram novinhas e uma muito nova, a outra era mais da minha idade, já morreu há 10 anos ou 12, mas pronto, era... Era uma família próxima. Vinham sempre. E depois a minha tia Fana estava connosco. A minha avó, quando foi viva, também fazia parte a avó que era... Ana Manecas. A tal avó onde foram aqui criadas. Exatamente. Na altura da festa de agosto, as senhoras do Morgado abriam as portas à população e punham ali uma mesa fora no pátio? Não. Não?
Não, senhora. Não fazia. Tinham sempre muitos convidados. Muitos convidados. Uma vez veio aqui à Câmara, aí há 10 anos, ou há 5, ou assim, o senhor, aquele senhor de idade que morreu há pouco tempo, é alentejano. O cardeal? O filho, não. O filho, um é Manel, outro é Zé, Zé da Câmara, o Manel da Câmara, e o pai chamava-se Vicente da Câmara. Vicente da Câmara. E veio cantar ali ao clube. Sim. Há relativamente pouco tempo. Na escadaria da Câmara. À escadaria da Câmara. Sim, pronto. sim. E disse: gosto muito de vir cantar a esta terra. Eu depois até lhe dei os parabéns. Gosto muito de vir cantar a esta terra. A primeira vez que eu cantei foi em público, com um público muito reduzido, foi na sala do Palácio de Morgado, em casa dos meus amigos Vaz Monteiro. Eu fiquei toda vaidosa. Meus sobrinhos eram Vaz Monteiro e eu fiquei toda vaidosa. A minha avó vinha normalmente passar a festa de agosto, de resto. Eu lembro perfeitamente, na festa de agosto, as empregadas irem com um tantã tocar à janela para chamar os convidados que andavam a passear na horta, no jardim, para virem para as refeições. Era de facto costume, chamava-se José Vaz Monteiro, o marido da minha tia bisavó. Exatamente. Que era a dona Elisa Gonzaga Ribeiro. Eu cheguei a vir aqui à Câmara fazer reuniões com a doutora Aldina, representando os bombeiros, para fazermos as festas de agosto. Os bombeiros fizeram durante 3 anos seguidos a festa de agosto completa, né? E funcionávamos com 3 bares a funcionar durante todos os dias à noite, toda a noite, a gente só as 3 ou 4 noites de festa que havia. E eu é que era o coordenador daquilo tudo, né? Eu estava como ajudante do comando, eu é que fazia as escalas de serviço, eu é que fazia, portanto, e trabalhávamos nisso. Há pouco referiu que houve um ano que foram os bombeiros que organizaram a festa de agosto. Um ano não, vários anos. Porquê? Porque a seguir ao 25 de Abril não havia ninguém que quisesse... Quer dizer, a Câmara, a Comissão Administrativa não tinha condições para fazer, não é? Porque antes do 25 de Abril havia uma comissão de festas que era... Eu fiz parte de algumas, não é? Mas nunca sei muito bem quem mandava naquilo, porque de facto eu era apenas um moço de trabalho e de fretes, não é? Portanto, não metia nas contas, nem nunca metia nisso, nem nada. Essa comissão de festas era indigitada por quem? Eram pessoas que se voluntariavam para fazer, não é? E que faziam. Mas não havia, eu não sei se chegou a haver alguma vez algum controle daquilo. O pior de fazer as festas era pagas pelo público. Pelo público, pois, as entradas, sim. Começava, vedava-se tudo, depois íamos com 2 GNRs, lá a partir de baixo para cima, deixávamos depois um em cada entrada e com uma corda a pessoa pagava, passava para o outro lado da corda, não é? E vimos por aí acima a varrer. Quem não queria pagar saltava para fora da trincheira, não é? E para fora do acesso, quando o acesso estava vedado antes, uns 10 metros antes da tronqueira, não é? Portanto, não era para as pessoas que estivessem na tronqueira tinham pago bilhete, não é? E fazíamos isso assim, não é? Um dia, houve uma confusão do caraças, sei que eu estava pior que estragado, sei que na altura o Zé da Tojeira, não sei se chegaste a conhecer, o pai do Eduardo, que era um dos líderes da comissão de festas, mas ele também não era bom gestor, nem bom executante, não é? Quer dizer, fazia o que podia, mas também não se chateava muito, não é? Mesmo na própria comissão de festas. Eu estava tão irritado com aquilo, parei e sentei-me em cima da caixa do dinheiro que tinha e disse: olha, eu não vou cobrar mais nenhuma, quem quiser que vá. Não, isto não tem condições para a gente andar aqui. Depois, a partir dali, acabou por se arranjar condições
arranjarmos receitas de outra maneira e depois, falando com a Câmara, com a Legava à Tourada, a praça, conseguindo que os bois fossem cedidos e mais não sei qual. Enfim, mudou-se o esquema, né? E aquilo evoluiu de outras formas. Mas fiz vários anos. E designadamente eu era responsável pela execução dos bares, né? Portanto, mas esse dinheiro que era realizado... Era para os bombeiros, não é? Era para os bombeiros. Portanto... Era nesses anos em que eu fiz. Nos anos porque antes disso, o Júlio Lopes e mais o avô do Zé Carmo e mais 2 ou 3 grandes é que faziam as festas, não é? Faziam as festas e o dinheiro realizado era para pagar... Não sei, pagar aos artistas e as coisas e se calhar ia para a igreja alguma coisa, não sei. Fez parte da comissão de festas? Vários anos. Durante que anos? Durante os anos de 60 e qualquer coisa. Como é que se organizavam as festas nessa altura? Eram organizadas com peditórios. Faziam peditórios à tudo. A Câmara participava com umas verbas e nós tínhamos que arranjar o dinheiro no comércio e nos subsídios que a Câmara nos dava, não é? O resto era tudo o povo é que pagava tudo, não é? Não tinha o Estado a dar luto. Pediam dinheiro ao comércio e pediam aos particulares. Exatamente. E com esse subsídio da Câmara... Com o dinheiro que se fazia às festas. Mas, por exemplo, as estruturas que eram necessárias, por exemplo, para algum grupo atuar... Essas estruturas eram a Câmara? Era a Câmara que cedia ou existia? Não, era da Comissão de Festas. Era da Comissão de Festas, tinha equipamentos? Tinha equipamentos. E nós compramos coretos, compramos quermesses, e isto era tudo adquirido. Quantos dias de festa eram? Lembra-se? Eram os mesmos dias que é hoje. Era? 14, 15, 16, 17 e o fim de festa, o baile no mercado. No mercado. Foi sempre. E os outros dias... E vinha cá sempre uma boa orquestra. Uma boa orquestra no baile de fim de festa. No baile de fim de festa. Exatamente. E a Comissão de Festas é que tinha todos esses equipamentos que eram necessários, estas estruturas que eram necessárias para as festas. Exatamente. Quem é que montava as tronqueiras? Para as largadas? Era pessoal, não sei se a Câmara dava ou se colaborava nisso, eu julgo que não, eu julgo que éramos nós é que pagávamos tudo. E onde é que vocês guardavam essas estruturas? A Comissão de Festas tinha um espaço físico para trabalhar? Onde é que guardavam? Ficava no espaço da Câmara. Da Câmara, no estaleiro? Julgo que sim. Tenho uma vaga ideia que era.